Tá, aqui eu tinha usado um código para mostrar começo de uso de variáveis em JavaScript. Então, fazendo uma revisãozinha aí, como se fosse uma recuperação, né? Porque somente de grama não estou lembrado, mas acho que 2 ou 3 alunos ficaram com nota no primeiro bimestre, o resto está sem. Então, aqui esse script, esse código HTML está usando JavaScript, né? Usando o código em JavaScript, e ele está mostrando essa mensagem aqui, né? Uso de variáveis. Então, a aula para aprender a utilizar variáveis em JavaScript. E aí o valor do primeiro número 10, o valor do segundo número 20. Mas onde estão esses números? Vamos ver lá no código. Vamos voltar aqui. Vamos mandar abrir. Dá para abrir até no bloco de notas isso aqui, né? Então, eu vou mandar ele abrir um outro programa. Deixa eu escolher outro aplicativo. Vamos ver se o bloco de notas aparece aqui para ver que dá para a gente programar até pelo bloco de notas, que é o editor mais simples que existe, né? Até aqui. Só não é tão agradável porque ele não completa o código. Mas olha aqui, isso aqui é um código HTML que eu abri pelo bloco de notas. A gente usa o VS Code porque ele é mais prático. No celular, aquele Treb Edit, né, que eu tinha recomendado. E aqui tem essa parte que dá para sempre copiar e colar, né? Porque isso daqui é meio padronizado, né? A gente sempre vai usar isso aqui. Aí aqui no título que a gente muda, né? Tá Document, isso daqui vai aparecer na guia, né? No alto da página. Deixa eu mostrar lá no navegador. Então aqui, ó, Document aparece aqui na guia, mas fica feio, né? Deixar um nome assim genérico. Então eu vou colocar um nome mais personalizado, que é variáveis em JavaScript. Vou deixar assim. Aí aqui tem um estilo, não precisa usar, isso aqui é mais na aula de interfaces web 2, né? Vocês vão ficar usando. Para a gente interessa dentro aqui do corpo, o conteúdo que a gente vai colocar e principalmente o script em JavaScript, que é essa parte aqui. E aí o que tem aqui nesse código? Então estou voltando a aula para a gente recordar. Nós criamos duas variáveis, variável num1 e a variável num2. O que essas variáveis fazem? Variável, lembrando, é um lugar na memória do computador ou do dispositivo, pode ser um celular, que a gente dá nome para guardar alguma informação, algum dado, ou para buscar algum dado que esteja gravado lá. Então, eu estou criando na memória do computador dois espaços diferentes, um para guardar um número inteiro, né? Um número, né? Na verdade, que não está dizendo se o número vai ser inteiro ou não, porque em JavaScript a gente não precisa especificar o tipo. Então, aqui eu vou guardar um número na variável num1, lá na memória do dispositivo, e vou guardar outro número lá na variável, através da variável num2, na memória do dispositivo. E aí, para guardar pelo código, a gente usa o sinal de igual, que na verdade não é igual, é atribuição. A variável num1 está recebendo o valor 10. E a variável num2 está recebendo o valor 20. Então, o 10 vai ficar armazenado lá no espaço da memória do dispositivo, chamado de num1, e o 20 vai ficar armazenado lá no espaço do dispositivo que a gente deu o nome de num2. E depois, o que eu fiz? Eu simplesmente mandei escrever essa mensagem, entre aspas, e coloquei aqui o elemento de parágrafo, né? A tag de parágrafo, dentro do texto, porque as tags HTML são texto. E usei o comandinho write, document.write, para escrever isso dentro da página HTML. E fiz isso para escrever o primeiro número, só que na hora de colocar a variável, eu não posso colocar direto na frente, dentro das aspas, num1, senão vai aparecer na tela, dentro do código HTML, escrito num1. Eu não quero isso, eu quero pegar o que tem dentro da variável num1.
E o que tem na variável no 1, deixa eu só olhar porque eu escutei um somzinho aqui, deixa eu ver se está alguém mais solicitando ingressar na reunião. Não, não tem ninguém solicitando ingressar. Então, voltemos ao código. Então, eu fecho as aspas, porque acabou o texto. Aí eu coloco um maisinho, não é para somar, é para grudar o conteúdo da variável no 1 com o texto. Esse mais é para isso, é juntar texto com algum outro conteúdo, no caso aqui o conteúdo de uma variável. E depois coloco um maisinho para juntar o textinho aqui que tinha a variável, né, o conteúdo da variável, que é o valor 10, que vai aparecer aqui nesse lugar, para juntar com o fechamento do parágrafo. Então, a tag de parágrafo ela é texto, então eu tenho que colocar entre aspas. Aqui é só para abrir, então, a tag de parágrafo, exibir o número na frente e fechar a tag de parágrafo. E repetir isso para a variável num2. Por isso que apareceu lá no navegador, o valor do primeiro número apareceu lá, em vez de num1, apareceu 10, que eu deixei fora do texto, né, variável num1, grudada pelo sinalzinho de mais, né? Sinal de adição, e o valor do segundo número eu coloquei lá num 2, e em vez de aparecer num 2, porque está fora das aspas, eu coloquei lá num 2, ele pega o que tem lá na memória do dispositivo, que foi o 20 que foi armazenado na variável num 2. E aí ele mostra para mim aqui, tá? Então, essa aqui é uma revisãozinha rápida para entender como usar variáveis. Agora, vamos construir, deixa eu ver se já acabou o download aqui do Visual Studio Code, que é mais fácil usar o Visual Studio Code. Deixa eu só alternar aqui. Já acabou de fazer o download, deixa eu só clicar aqui para instalar. E vamos alterar aqui, criar um outro código. Então, ele está instalando agora. Enquanto faz a instalação, vamos só mudar o código aqui pelo próprio bloco de notas, para ver que você consegue usar qualquer editor que não formata texto, que não coloca cor, essas coisas. Um editor simples, né? Editor sem formatação. Então aqui eu vou salvar com outro nome. Parece que já instalou. Se já instalou, a gente já vai para o Visual Studio Code. Já instalou, então a gente carrega agora por lá, fica bem mais fácil. Fica colorido o código, o fundo fica preto, fica mais fácil. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir agora o código aqui que eu já tenho, que usa entrada de dados. Estão fazendo revisão mais uma vez. Esse código agora, essa parte inicial é semelhante. Aqui eu só coloquei uma tag H1 para título, utilizando entrada de dados em JavaScript. E aqui um texto. Para iniciar o uso de entrada de dados em JavaScript, vamos criar um script para realizar operação aritmética de adição, fazer soma, né? O usuário deverá fornecer 2 números inteiros para serem somados, e o script vai exibir o resultado do cálculo. Então, aqui só um texto informativo, e aqui começa o script em JavaScript. Sempre fica entre a tag script e a tag /script para fechar o script. Criei de novo duas variáveis, só que agora eu criei uma terceira, variável soma. E outra coisa que eu fiz aqui, diferente, é que eu já joguei nessas variáveis o valor 0. Quando a variável vai receber número, é importante fazer isso para limpar o conteúdo dessa variável lá na memória do dispositivo, garantir que não tem nenhum número armazenado. Então, 0 é um número nulo, né? Então, essa variável fica zerada, vamos dizer assim. Então, nenhuma dessas variáveis tem valores. Eu só criei e coloquei 0 lá na memória. Aí aqui, eu coloquei um outro comandinho, window.prompt. O prompt é um comando que mostra uma janelinha para você inserir texto, digitar numa caixinha de texto, você digitar uma informação, né, que vai ser considerada texto. E isso vai ser jogado na variável num1. E depois aparece de novo outra janelinha prompt
né? Que vai aparecer o texto informe o segundo número inteiro, na primeira vai aparecer informe o primeiro número inteiro, e aí quando eu digitar o segundo número inteiro, vai ser armazenado na variável num2, tá? E aqui eu estou usando o comando documentWrite para escrever dentro do código HTML quais foram os números digitados pelo usuário, pela pessoa que está usando aí esse código HTML. Primeiro número informado, aí aparece na frente, segundo número informado aparece na frente. Então vamos ver aqui essa execução até aqui, só para a gente compreender. Então aqui eu vou mandar abrir o navegador, vou mandar aqui, abrir no navegador de arquivo e agora no navegador de internet. Olha aqui, ó, informe o primeiro número inteiro. Essa janelinha aqui, que está flutuante aqui, é a window prompt, a janela prompt. Ela está guardando que você digite alguma coisa. Nós estamos armazenando números, então vou digitar um número qualquer, 20, ok? Olha, parece que a janela ficou insistente. Não, aqui já é outra janelinha, forma o segundo número inteiro. É outra janelinha prompt. E vou colocar aqui 40, ok? Olha só o que eu tinha falado, aparecem os textos aqui que já estava exibindo lá, os parágrafos. Aí apareceu um outro parágrafo, primeiro número formado 20, segundo número informado 40. E o resultado da soma dos números é 60, 40 mais 20, 60. A gente não analisou essa operação de soma, como é que ela aconteceu. Então a gente viu até aqui, né? A gente viu tudo isso daqui, viu lá a mensagem, primeiro número informado, segundo número informado, e depois apareceu lá o resultado da soma. Como que aconteceu a soma? Eu estou guardando na variável soma, a variável soma recebe num 1 mais num 2. Professor, tá, o número 1 foi guardado na variável num 1 e o número 2 na variável num 2. Mas por que tem esse negócio aí, parseInt? Por que tem esse comando parseInt? O comando parseInt, ele está sendo usado aqui, e a variável num 1 aqui entre parênteses, ele está convertendo o conteúdo da variável num 1 para inteiro. Então, está convertendo para inteiro, para número inteiro. Por quê? Tudo que a gente digita na janelinha prompt, a janelinha que tem a caixinha lá para você digitar um valor, uma informação, é considerado texto. O JavaScript considera tudo que for digitado na janelinha prompt texto. E aí não tem como a gente somar texto. Se a gente colocar isso daqui sem a conversão, ele vai pegar o número 1 com o número 2, ele vai entender que é texto, eu pus 20 e pus 40, né? Aí ele ia emendar um no outro, juntar um no outro, 20 e 40, ia ficar 2040, nada a ver, né? Então, para eles serem convertidos para números, eu uso esse comandinho parseInt. Aí ele converte o 20 para número mesmo, vai considerar como um número inteiro, e converte o número 2 para número inteiro, e aí o segundo número foi 40. Aí ele pega o 20 mais 40 e soma. E o resultado fica guardado na variável soma. E depois aqui no final eu só fiz o uso do comandinho documentWrite para escrever dentro do código HTML a mensagem. O resultado da soma dos números é, e aí eu fechei as aspas, acabou o texto aqui, pus um maisinho não para somar, para juntar o conteúdo da variável soma. Então vai juntar com esse texto aqui. E depois pus um maisinho de novo para terminar aqui a tag de parágrafo, fechar a tag de parágrafo. Por isso que apareceu aqui o resultado da soma dos números é, e na frente apareceu aqui 60, que é o mais soma que eu pus aqui, né, para juntar o resultado da variável soma com essa mensagem, certo? Então, sempre que eu usar o sinal de adição com texto, ele só junta o texto com outro conteúdo. Também vai ser considerado aí texto na hora de juntar. Já quando eu converto para número e uso o sinal de adição, ele soma os valores. E é isso.
Bom, essa daqui é uma revisão que eu fiz, tá? Por conta da necessidade aí de repetir conteúdos. Agora a ideia é que você faça um exercício que eu já deixei disponível lá no Teams, atividade que eu já deixei no Teams, no dia 12 de abril, eu deixei uma atividade aqui, vou exibir o código aqui, vou jogar lá no canal da aula, tá? Vou repetir essa atividade porque ninguém entregou. Então, seguindo o exemplo da aula, crie uma página em HTML contendo um script em JavaScript para pedir que o usuário digite dois números inteiros, igual a gente fez. Mas o script deverá subtrair o segundo número do primeiro. Ou seja, fazer o número 1 subtrair menos né, o segundo, fazer no 1 menos no 2. Usando de exemplo o nome das variáveis que a gente deu, no 1 e no 2, só vai mudar o sinal da operação aritmética, que é no 1 menos no 2 e não mais, né? E exibe o resultado do cálculo. E aí você pode enviar o código, né, HTML, ou enviar a foto aqui pelo Teams de preferência. Se não conseguir enviar aqui pelo Teams, então manda pelo WhatsApp, mas não deixe de fazer a atividade.